Paz do Senhor para os irmãos. Poder sentar. Sempre é motivo de alegria nós estarmos na casa do Senhor. E o pastor Oséia, ele tem um lado musical muito forte, né? E parece que quando ele dirige o culto, o lado musical também flui de uma outra forma, né? De uma outra maneira. Realmente, cada um tem uma chamada, um talento. E não adianta o pastor Alexandre querer fazer igual o pastor Oséia, que não vai dar certo, não. Não vai sair igual, não. Mas é uma maravilha, né? Nós estamos aí, depois de hinos tão maravilhosos que nós temos escutado aqui nesta noite, fazemos menção da palavra de Deus. Epístola aos Hebreus, capítulo 3, verso 7. Estaremos lendo aí alguns versículos. Diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia na tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra aquela geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Viemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Hoje tem uma mensagem meio complicada. Vocês sabiam que Êxodo não garante a entrada em Canaã? O fato de nós sairmos do Egito não nos garante que chegaremos em Canaã. Se eu perguntar para os irmãos assim: lembra de um personagem bíblico, de uma mulher da Bíblia? Alguém aí vai lembrar de Maria, Ana, Esther, Raquel, Sara? Pouquíssimos vieram na cabeça a mulher de Ló. E o interessante é que a Bíblia fala que nós devemos nos lembrar, não é de Sara, não é de Ana, não é de Raquel, mas devemos nos lembrar da mulher de Ló. Por quê? Porque a mulher de Ló morreu desnecessariamente. Foi alguém que estava ali se atrasando para sair de Sodoma. A Bíblia diz que o anjo foi lá, pega eles pela mão, tira eles de casa, coloca dentro do caminho e fala assim: ó, anda para lá, só não olha para trás. Já tinha sido salva, já tinha sido tirada de Sodoma, já estava a caminho do monte que Deus havia ordenado, mas no meio do caminho olhou para trás e virou uma estátua de sal. Deus, ele sempre nos dá oportunidade. Mas isso não significa que a oportunidade de Deus estará sempre disponível. Existe um pecado que às vezes a gente não percebe, que se chama procrastinação. O que é procrastinar? Procrastinar
é nós ficarmos empurrando para amanhã, para depois, aquilo que nós precisamos fazer hoje, as mudanças em nossas vidas que nós precisamos tomar hoje, e a gente fica empurrando para o dia de amanhã, fica esperando para depois, e nós ficamos esperando, e muitas das vezes essa oportunidade ela passa, essa oportunidade ela termina, e depois, mesmo que a gente tente alcançar, a oportunidade ela já se passou, não se tem mais chance. Muitas das vezes nós procrastinamos, como a mulher de Ló, foi por causa do mundo. Ficou tão focada nas coisas do mundo, que não viu a oportunidade de salvação que lhe foi dada. Muitas das vezes, como aquele jovem, que Jesus falou assim, vem me segue. E aí ele preso pela família, ele fala assim, não, espera aí que eu primeiro tenho que sepultar meus pais, não, espera aí que eu primeiro tenho que me despedir da minha casa, da minha família, e aí a oportunidade, ela se vai, ela escapa da mão. Muitas das vezes, é porque nós não acreditamos naquilo que Deus ele pode fazer. Quando Paulo ele estava pregando no Areópago, diante daqueles cidadãos atenienses, a Bíblia fala que eles estavam acreditando naquilo que Paulo estava falando, mas quando ele falou a respeito da ressurreição dos mortos, eles começaram então a duvidar, começaram então a debochar de Paulo, e falaram assim, não, amanhã você volta aqui, que amanhã a gente vai resolver os problemas. Muitas das vezes é por conveniência, quando Paulo estava diante de Félix, ali ele estava pregando, e a Bíblia fala que Félix ficou tão atordoado com aquilo que Paulo falava, que ele fecha o ouvido e fala assim, não, depois mais tarde você volta aqui, a gente continua com essa conversa. O coração dele já tinha sido tomado, mas preso pelas conveniências daquela função onde ele exercia, não, depois a gente conversa. É interessante que Levi, ele era um homem que tinha um grande emprego, ele era um publicano, e ele estava trabalhando, e com certeza tinha amigos de influência, ele tinha uma posição social, mas quando Jesus passou por ele e falou assim, me segue, Levi ele não titubeou, ele parou, largou aquilo que ele estava falando, levantou e seguiu a Jesus. Ele não sabia que ele seria um escritor de um evangelho, ele não sabia que ele estava sendo chamado para ser contado no meio dos 12, ele não sabia que ele estava sendo chamado para ser conhecido por nós como Mateus, mas ele simplesmente largou, e a decisão que ele precisava tomar diante de Cristo, ele tomou na hora que ele foi chamado, na hora que ele foi convocado. Muitas das vezes, a gente demora muito em tomar as nossas atitudes, nós demoramos muito em tomar a nossa posição. Quando os egípcios, eles eram atacados pelas pragas, e a Bíblia fala que Moisés chegava diante de Faraó e falou assim, quando que você quer que eu pare com essa praga? Amanhã. Espera aí, Faraó, está aí, nós aí passando por uma dificuldade, nós estamos aqui cobertos de praga, estamos com o corpo cheio de chaga, estamos cheios de mosca, tem saraiva, estamos em treva, e ao invés de pedir para resolver agora, vai deixar para amanhã? Vamos deixar para amanhã, porque amanhã nós vamos orar para o Senhor resolver os nossos problemas. Israel, a Bíblia diz que Deus mandou que eles entrassem em Canaã e conquistassem a terra, mas ele manda lá os espias, vai lá e vê o que tem, e a Bíblia fala que o coração do povo, ele se derreteu diante daquilo ali que estava colocando, aquilo ali que estava falando, e a Bíblia fala que eles se recusaram a entrar na terra, e aí Deus falou para Moisés, agora volta para o deserto, a oportunidade de tomar a terra passou, volta para o deserto. Não, mas nós vamos então, agora nós vamos orar, vamos entrar e vamos conquistar, porque Deus vai ser conosco. Foi lá, entrou e foram derrotados e tiveram que voltar, porque a oportunidade foram antes. Agora, a oportunidade, ela havia passado, se perdeu, não se tem mais a chance. Saul, ele foi um homem que foi escolhido por Deus. Às vezes a gente fala que Deus escolheu Davi. Não, foi Deus também que escolheu a Saul. Saul ele nem queria ser rei, ele estava escondido lá, e Deus disse a Samuel aonde Saul estava, e ele foi escolhido por Deus.
Só que ele começou a confundir as coisas, ele começou a achar que ele era muito ele. E ele começou, então, a se afastar do seu posicionamento, e diversas vezes Deus, ele mandou que Samuel fosse lá, falasse com ele, até que chega um momento que Deus fala para Samuel: Samuel, não me ore, até quando você vai ficar orando por Saul, porque eu o rejeitei. Irmãos, sabe que coisa complicada? A gente consegue imaginar Deus rejeitando alguém? Mas a Bíblia diz que Deus, ele rejeitou a Saul. As 10 virgens, 5 tiveram a oportunidade e aproveitaram, trouxeram azeite reserva. 5 também tiveram a oportunidade, mas não botaram azeite reserva para si. E quando chegou o momento que elas foram lá para comprar, após a oportunidade perdida, não adianta mais bater a porta e falar assim: Senhor, abre a porta porque nós queremos entrar. Não, a oportunidade passou. A oportunidade acabou. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. O pai de família, né? A Bíblia fala que se a gente souber a hora que o ladrão vem, ele vai lá e vai se preparar. Porque se ele não se prepara para enfrentar o ladrão, a oportunidade de se preparar, ela também passa. E aí, nós vamos ver, Esaú foi um homem que desprezou a promessa de Deus na sua vida. E no final, a Bíblia diz que ele, chorando, buscou arrependimento, mas a Bíblia diz que não foi dado a ele condição de se arrepender, porque a oportunidade, ela já havia passado. Muitas das vezes, como lá no dilúvio, está lá, Noé vai construindo a arca, Eu não vou dizer aqui, como alguém fala, que Noé, ele estava lá pregando para as pessoas, porque a Bíblia ela não fala sobre isso, eu não vou entrar nesse tempo. Mas só pelo fato de alguém estar construindo uma arca no meio de um deserto, alguma coisa vai acontecer. E com certeza, alguém perguntou para Noé: Noé, o que está acontecendo aqui? Mas, esse cara está louco. Aqui não passa água, aqui não tem rio, aqui não tem mar, aqui sequer choveu, e esse camarada está maluco, está construindo aqui essa arca. Só que chegou um momento que Deus vira para Noé e fala assim: Noé, entra na arca você com a sua família. Ele entrou na arca, começou a chover, e a chuva alagou tudo, e agora não adianta mais bater pelo lado de fora: abre a arca que nós queremos entrar, porque a Bíblia diz que Deus havia fechado a arca pelo lado de dentro e não tinha mais condição de abrir. O ladrão da cruz, eu acho isso aí uma coisa maravilhosa, porque a Bíblia fala que Jesus ele estava preso no meio de 2 ladrões. A porta da salvação estava aberta para os 2. A porta da salvação estava aberta para ambos. Um entrou, o outro não. E o que chama atenção é que após a conversa que Jesus teve ali com o ladrão que foi salvo, ele não ficou tentando convencer o outro de que o outro precisava tentar entrar também. Não, você também, esse aqui vai comigo no paraíso, você também não quer estar comigo no paraíso? Não, a porta, ela foi aberta, um entrou e o outro não. A misericórdia de Deus, ela garante que Deus, Ele sempre nos dá oportunidade. Mas a misericórdia não significa que a oportunidade, ela estará sempre disponível. Um dia, a oportunidade, ela passa. Um dia, a oportunidade, ela acaba. E quando essa oportunidade acaba, o que a gente faz? A Bíblia fala assim: pela manhã semeia a tua semente, né? Você sabe qual a semente que vai prosperar? Você não sabe. Então você cuida de uma e cuida da outra também, porque você não sabe se essa ou aquela vai prosperar ou se ambas serão igualmente boas. Porque é Deus que lá na frente vai nos dar. Então a oportunidade que nós vamos recebendo, nós vamos cuidando, nós vamos trabalhando e vamos gerando. Jerusalém,
Ah, Jerusalém, quantas vezes eu enviei os profetas para falar com vocês, quantas das vezes eu mandei os profetas, mas vocês não quiseram ouvir, vocês não deram ouvido. Chama atenção, quando nós abrimos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que no início de Atos dos Apóstolos, o foco ainda era Jerusalém, ainda estava concentrado ali. A última palavra que Deus mandou para Jerusalém, como povo, foi o discurso de Estevão. Estevão foi lá, falou com aquela nação, eles mataram Estevão, Estevão foi apedrejado, Estevão ainda orou por aqueles que estavam acusando, mas vocês reparam que depois da morte de Estevão, a virada que tem no livro de Atos, dali para frente, já não é mais Jerusalém, o evangelho vai para Samaria, Paulo, ele é buscado lá, quando ele estava a caminho de Damasco, Cornélio é salvo, e agora nós estamos em Antioquia, não é mais em Jerusalém, porque o foco passou, a oportunidade passou, e daqui para frente não é mais o tempo dos judeus, mas é o tempo dos gentios, é o nosso tempo. Mas a Bíblia diz que a nossa porta da graça, um dia também vai fechar, porque um dia o Senhor vai chamar o seu povo para subirmos no céu. E uma coisa é nós sabemos que um dia Jesus vai voltar, sabemos que um dia nós vamos ouvir o chamado de Deus, outra coisa é nós estarmos preparados para ouvirmos o chamado de Deus a nós. Mas o dia que tocar a trombeta, um dia que nós ouvimos a voz de arcanjo, um dia que nós fomos chamados e a igreja subir, a oportunidade acabou, passou. Por isso que Paulo, aqui o escritor aos Hebreus, ele diz, é no dia que se chama hoje. Se hoje nós ouvirmos a voz do Senhor, nós precisamos colocar aquilo que está fora do lugar no lugar. Hoje, se o Senhor nos chama para a sua obra, precisamos fazer aquilo que nos está sendo proposto na sua obra. Se hoje o Senhor nos chama ao arrependimento, precisamos ir ao arrependimento. Se hoje o Senhor nos chama para aceitar como Salvador, precisamos fazer isso. Precisamos fazer aquilo que o Senhor nos propõe, porque nós não sabemos a oportunidade que nos está sendo apresentada e nós não sabemos quanto tempo essa oportunidade ela estará disponível para nós. Quando João, escrevendo lá as igrejas da Ásia, quando ele fala assim, a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Deus fecha, ninguém abre, a gente tenta dar sempre uma romanceada nesse texto, mas o que ele está falando é o seguinte, a salvação só existe na porta que eu abri, as portas que estão fechadas não são portas para a salvação, porque a única oportunidade que nós temos é a oportunidade que Jesus nos dá. É a oportunidade que nós temos hoje, é a oportunidade que nós temos agora, porque o amanhã não nos pertence. Quantas das vezes, irmãos, nós pegamos fazendo a obra do Senhor de uma maneira relaxada, nós queremos compromisso e não temos. Outro dia o pastor Oséias, acho que foi o pastor Oséias, pregou sobre Tomé. No culto que Tomé faltou, Jesus estava presente e ele não viu. Quantas das vezes, irmãos, nós estamos na igreja, poxa, mas eu estou indo à igreja todo dia, hoje eu não posso ficar em casa? Pode, o risco é de Jesus estar lá e você perder. Ah, mas depois a gente vê, né? Vê no outro dia, sim, só que daqui para frente, os apóstolos já estão vindo pela segunda vez, e você é novato. Você é estreante, porque você faltou num culto. Nós não podemos, irmãos, perder as oportunidades daquilo que o Senhor ele nos tem dado.
a nossa decisão, ela é uma decisão pessoal. Por isso que a Bíblia fala, não vamos ser aquele coração dúbio, aquele coração que fica esperando, eu tomo a decisão daquilo que Deus está mandando, ou eu espero um pouquinho mais, eu faço agora ou eu faço depois. Não, a decisão é agora. Por quê? Porque o povo de Israel estava todo no deserto, todos haviam sido tirados. Deus tirou aquele povo com mão forte. Deus fez com que aquele povo caminhasse no meio do deserto. Deus supriu aquele pão, aquele povo de pão, supriu de carne, deu àquele povo água. Deus fez com que o mar ele se abrisse e o povo passasse a pés enxutos, mas nada disso garantiu a entrada na terra prometida, nem de Moisés. Nem de Moisés. Irmãos, eu sei que a gente vive uma época que os privilégios que nos são dados são muito grandes. A Epístola aos Hebreus é justamente para isso. Ele pega os pilares do judaísmo, a lei, o sacerdócio, o sacrifício, o tabernáculo. E o que o escritor aos Hebreus vai fazer é justamente mostrar que Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior ao sacrifício, é superior ao sacerdócio, é superior ao tabernáculo, Cristo é superior a tudo. Mas a Bíblia diz que a quem muito se dá, muito se exige. E a nossa responsabilidade é tão maior diante de Deus quanto foi a responsabilidade daquele povo e os benefícios que nós temos tido. Irmãos, Jesus morreu para nos salvar. Hoje, nós cantamos, da Via Dolorosa. Pela manhã, nós participamos da ceia. E essa ceia, ela tem essa noção. Primeiro, ela faz com que nós venhamos a lembrar do sacrifício que Jesus fez. Depois, a ceia, ela nos aponta a comunhão, o privilégio que Deus nos deu de nós estarmos aqui na casa dEle, gozando da comunhão com Ele e com a sua igreja. E da mesma forma, ele aponta que um dia Jesus Cristo ele vai voltar para nos arrebatar e nos levar. E nós precisamos estar com tudo isso muito bem resolvido em nossas vidas, para que quando a porta da graça, ela começar a se fechar, também fecha, porque a questão da mulher de Ló, foi isso que Jesus falou, porque como foi nos dias de Noé, comia, casava, dava-se em casamento. Espera aí, Jesus, qual é o problema disso? Qual é o problema de comer e beber? Qual é o problema de casar e se dar em casamento? Qual é o problema de trabalhar? O problema é que a vida não é só isso. A vida também exige que nós venhamos a considerar a nossa posição diante de Deus. Por isso, nós precisamos ter firme a nossa condição. E aí Pedro, ele vai dizendo que nós precisamos fazer cada dia mais firme a vocação para a qual nós fomos chamados. Eu preciso passar dia após dia, olhando a minha vida e avaliando e sabendo, Senhor, como é que eu estou para a porta da graça? Senhor, como é que eu estou para quando Tu chamares a Tua igreja? Como é que eu estou para quando eu subir? Porque, irmãos, às vezes a gente está muito preocupado em uma vida boa nesta vida. E esquecemos que o que importa é a eternidade. Porque a eternidade não são 10 anos. A eternidade não é 20 anos. Para vocês terem uma noção do que é a eternidade, quanto tempo Caim está lá? Quanto tempo Faraó está lá? Quanto tempo Herodes está lá? Será que a eternidade já começou para Caim? Será que a eternidade já começou para Faraó? Então, o nosso foco principal não é nós casarmos, não é nós trabalharmos, não é nós estarmos bem neste mundo, mas o nosso
foco principal é estarmos prontos para subir. Por isso que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas, elas vão sendo acrescentadas, conforme nós nos dedicamos em fazer as coisas para Deus. Por isso, se ouvirdes a minha voz, isso aqui é uma coisa interessante, é se, essa palavrinha se é muito complicada, porque significa que nem sempre é Deus que está falando, e às vezes eu ouço algumas pessoas falando assim, não, o culto ontem foi uma bênção, Deus falou comigo, e você entra na segunda-feira, igual estava na sexta-feira, não foi Deus, porque se você ouvir Deus falando contigo, abre o teu coração e permita que Ele trabalhe em sua vida, deixa Ele mudar, deixa Ele entrar com providência, dele mudar a sua sorte, deixa Ele escrever a sua história, deixa Ele fazer na sua vida aquilo que Ele tem projetado em fazer. Se hoje escutares a voz de Deus, não endureça o seu coração. Quando Daniel ficou 21 dias pedindo uma bênção, Daniel, ele não estava pedindo bênção nenhuma. A Bíblia diz que ele estava lendo sobre a profecia, e ele leu sobre as 70 semanas, sobre a profecia de Jeremias, e a Bíblia diz que ele ficou triste, porque o tempo já havia passado, e a profecia ainda não estava se cumprindo. E aí ele orou, a Bíblia diz que ele esteve entristecido durante algum tempo, e ele ficou triste, orando, e o que o anjo veio, não foi trazer bênção, o anjo veio trazer esclarecimento. E aí, irmãos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos, quando Deus quer abençoar o povo, quando Deus quer abençoar seu servo, ninguém pode impedir o servo de Deus de receber a bênção, ninguém. Mas quando nós buscamos esclarecimento, é diferente, porque esclarecimento de Deus exige comunhão, não existe conhecimento de Deus sem comunhão. E aí, quantas vezes a gente escuta aquela mensagem que ferve no nosso coração, e a gente fala assim, não, eu preciso mudar, eu preciso alterar, eu preciso consertar a minha vida, eu tenho que aceitar a proposta de Deus, eu preciso mudar isto aqui na minha casa, na minha vida, Senhor, eu quero ser mais crente, mas ali na descida da escada, alguém vai lá e pisa no teu calinho de estimação, aí tudo aquilo que nós tínhamos consagrado a Deus, cai tudo por terra, e aí, aquela comunhão que você tinha, se afastou, e aí, você vai ficar mais 21 dias aí orando, mais 21 dias buscando, porque irmãos, quantas das vezes nós entramos no nosso quarto e falamos assim, Senhor, eu vou orar, eu quero falar contigo, mas aí bate um vendedor, é a televisão, é o celular que toca, quantas das vezes a gente está dentro da igreja, não consegue desligar o celular do Facebook, uma coisa é você abrir o celular para acompanhar o hino da harpa, para ler um livro da Bíblia, porque isso ainda é aceitável. Agora, você ficar bilhotando Facebook, WhatsApp, no celular, dentro da igreja, irmãos, a oportunidade está passando, Deus está trabalhando, Deus está abençoando, e aí? E eu? É mais 21 dias orando, é mais 21 dias buscando, é mais 21 dias, se a misericórdia de Deus tocar, de te dar uma outra oportunidade. Quantas das vezes, irmãos, o inimigo, ele é especialista nisso, é a fome, é do, hoje é dia de culto, mas eu não estou passando muito bem, eu não vou à igreja hoje não, eu vou te dizer uma coisa, todo dia que Deus tiver alguma coisa para você no culto, você não vai passar bem, porque o diabo já disse que nesse dia, você falta. Nós precisamos ter compromisso com as coisas de Deus. Se nós ouvirmos a voz de Deus, não endureça o seu coração, não seja rebelde, não se fortaleça na sua própria convicção, porque um dia a oportunidade passa, um dia a oportunidade, ela se vai,
E aí? E aí? A oportunidade passou. A oportunidade de nós sermos abençoados por Deus é hoje. Que Deus possa continuar falando aos nossos corações. Irmãos, aproveite a oportunidade que Deus ele tem te dado. Porque a nossa maior oportunidade é a presença de Cristo em nossas vidas. Às vezes eu fico olhando, né? Tem um hino que fala, né? Acende o fogo que novamente foi em mim. Tem outro que fala, né? Senhor, toca no meu coração. Me atrai a Ti, Senhor. Irmãos, se eu entender que Jesus veio, morreu na cruz para me salvar, me salvou, me colocou aqui neste local, o que eu preciso mais para que Ele faça, para que eu possa ser atraído até Ele? Se a ideia do sacrifício de Jesus não te atrai, nada mais vai te atrair. Jesus, essa é a nossa oportunidade, não apenas para aqueles que estão no mundo, mas para nós também, porque a carta às igrejas, é um versículo que a gente que é arminiano usa muito, né? Deus, Ele está à porta e bate, Ele não arromba. Só que o texto, a porta e bate, Ele não está falando com ímpio, Ele estava falando com crente. É a carta à igreja de Laodiceia. Ele estava à porta batendo, eu quero entrar. E ele diz, pede de mim, que eu tenho ouro, eu tenho colírio, eu tenho roupa, pede para mim, eu estou aqui batendo a porta. Não era para ímpio, era para nós que somos crentes. Não deixa passar. Tinha um hino muito antigo, né, que diz, fica conosco, nosso amado e bom Jesus. É hoje, é agora. Não adianta deixar para depois. Não adianta passar. A noite, ela vai se aproximando. A noite vai se aproximando. E o momento que nós temos que ficar com Jesus é hoje. É hoje que nós temos que falar, Senhor, vem para a minha casa, vem para o meu lar, vem para o meu emprego, vem para a minha escola, vem para o meu concurso, vem para a minha vida, vem para o meu ser, vem ficar comigo. Deus, Ele nos ama. Ele está disponível para isso. Mas um dia, a oportunidade ela passa. E aí, o que nós temos? Aproveite a oportunidade que hoje o Senhor Ele te dá. Que Deus possa nos abençoar, em nome de Jesus.